Canto coisas simples que alguém me contou. Canto a beleza que o olhar notou. Canto que eu não via e o que pra mim se revelou. Canto a alegria, sei pra onde vou. Canto a esperança que não morre, a paz que sinto no meu coração. Canto a esperança que não morre, a paz que sinto no meu coração. Canto coisas simples que alguém me contou. Canto a beleza que o olhar notou. Canto que eu não via e o que pra mim se revelou. Canto a alegria, sei pra onde vou. Canto a esperança que não morre, a paz que sinto no meu coração. Canto a esperança que não morre, a paz que sinto no meu coração. Ei, ei, oh, 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 A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus possa estar abençoando sua vida. Hoje, domingo, dia 26 de abril de 2020, estamos começando a nossa Escola Bíblica Dominical, mais uma vez online, devido à nossa pandemia aí, essa loucura que tem assolado todas as nações, mas estamos aqui reunidos para juntos adorarmos ao Senhor, para prestarmos o nosso culto a Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Em meio a esse caos, a igreja do Senhor precisa continuar adorando. E é isso que nós devemos fazer para a glória de Deus Pai. Eu gostaria de nessa manhã começar lendo Eclesiastes. Eclesiastes 3, do verso 1 ao verso 8, onde Salomão escreve esse texto e fala algumas verdades aqui que é muito própria para os nossos dias. Nós possamos meditar um pouco sobre essas questões. Diz assim a palavra do Senhor, Eclesiastes 3, abra sua Bíblia, abra o seu aplicativo para que a gente possa acompanhar essa leitura e pedir para que Deus possa aplicar em nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Que o Senhor possa estar aplicando essas palavras em nossos corações e venhamos a compreender e discernir o tempo em que nós estamos vivendo. Eu creio que é um tempo em que a igreja precisa se voltar mais para o Senhor. A igreja precisa buscar mais de Deus. A igreja precisa estar orando mais ao Senhor. E é o que nós vamos fazer nessa hora. Baixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos e clamar ao Senhor. Pedir a Deus que tenha misericórdia das nossas vidas. Baixe sua cabeça e vamos orar.
Pai, nós queremos te louvar, queremos te bendizer pela tua graça, pelo teu infinito amor. Somos gratos por essa manhã, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, pelas provisões feitas, Senhor. Nós te pedimos pelas nações, Pai, tem misericórdia, Pai. Os povos estão sofrendo, nações estão sofrendo, Senhor. Governantes estão sem saber o que fazer. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, das nações. Que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja que está passando por tudo isso, Pai. E não venhamos a perder a nossa fé e a esperança, porque nós cremos num Deus que é poderoso, soberano, verdadeiro, um Deus que está acima de tudo, Senhor. Portanto, que nessa manhã o Senhor esteja falando aos nossos corações, falando com poder e graça, ministrando aos nossos corações, que possamos verdadeiramente aprender do Senhor, para que o Senhor esteja a nos abençoar. Tem misericórdia das nossas vidas, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus esteja nos fortalecendo cada vez mais a nossa fé, a nossa esperança. O Senhor não perdeu o controle das coisas. Ele tem o controle de tudo. E nessa hora eu convido você a estarmos louvando ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor com um hino bem conhecido. Os irmãos que me conhecem aqui da Igreja Congregacional de Patos sabem que eu gosto muito desse hino. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é o nosso Senhor, nós devemos descansar nele, de uma forma maravilhosa, tranquila. Ele tem o controle de tudo. Ele nos resgatou da vida que nós estávamos perdidos, e Ele veio e nos achou naquele lamaçal de pecado, e nos tirou de lá e firmou os nossos pés numa rocha que é Cristo. Nós possamos nos lembrar sempre disso. O Senhor é bom, o Senhor fez coisas maravilhosas. Vamos louvar o Senhor ainda? Tem uma música que diz assim, ó: conheci o mundo mau e com ele seus ardis, me arrastei no lamaçal, tudo isso porque quis saber mais que qualquer um, construir algum valor, onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz. Hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe o meu louvor, e só nele eu posso crer. Mas Jesus Cristo veio e
assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que me salvou. Amém? Ele nos salvou dessa maneira maravilhosa. E uma vez que Ele nos salvou, em meio a essa pandemia toda, essa loucura toda, nós só temos uma saída: descansar no Senhor. Nós possamos aprender a descansar no Senhor, amém? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descanse no Senhor. Não tem coisa melhor você descansar no Senhor, que nessa manhã você descanse o seu coração. Independente do que esteja acontecendo na sua vida, você precisa louvar e adorar ao Senhor. Você precisa adorar a esse Deus maravilhoso, porque Ele é um Deus que tem cuidado de nós. Olha essa música maravilhosa. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra só me venha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto eu viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra só me venha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu
meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Amém? Descanse no Senhor. Ele é maravilhoso. Ele sabe o que fazer nesses momentos tão difíceis. Ele é o Senhor. E nessa hora, nessa manhã, eu gostaria de acompanhar os abençoados numa meditação. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12. E nós estaremos lendo os versículos de 1 até o versículo 19. Atos dos Apóstolos, livro escrito por Lucas, nós sabemos, é uma literatura lucana, como alguns teólogos chamam, capítulo 12. E nós estaremos lendo até o versículo 19. Abra sua Bíblia, seu aplicativo, leitura feita, Bíblia aberta, aplicativo aberto, para podermos expor a palavra do Senhor. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregou-o a 4 quarternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E, tocando a Pedro na nhaga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E, quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo a porta, Pedro, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater e, quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não o achou, feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar, e partindo da Judéia,
para Cesareia, ficou ali. Pai, nós te louvamos pela tua palavra e te suplicamos que nessa hora o Senhor esteja falando aos nossos corações. Tem misericórdia das nossas vidas, ministra com poder e graça. Nós te pedimos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amados, o poder da oração. Nós estamos vivendo um período em que a igreja parece-me que esqueceu desse poder da oração. A igreja precisa orar mais ao Senhor, pedindo misericórdia a Deus, pedindo perdão pelos pecados. A igreja precisa compreender que é um momento que nós devemos intensificar as nossas orações, os nossos jejuns, as nossas consagrações. É um momento em que a igreja precisa mostrar verdadeiramente quem ela é. No texto que nós acabamos de ler, Atos dos Apóstolos, ele cobre parte da igreja de aproximadamente 30 anos. É o início da igreja do Senhor Jesus Cristo e vai até a chegada do apóstolo Paulo em Roma, na capital do império. É uma crescente a história da igreja. Nós conhecemos o começo da história da igreja quando, na verdade, o Senhor Jesus Cristo está ensinando aos seus discípulos. Está ensinando passo a passo o que eles deveriam fazer, ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E de repente, naquele dia em que eles estavam celebrando o Pentecostes, veio um vento impetuoso e tomou aqueles irmãos o Espírito Santo de Deus, e eles começaram a falar em outras línguas, anunciando as grandezas de Deus. Nós vemos o crescimento da igreja, como a igreja se reunia, como a igreja se portava, o ensino dos apóstolos, como eles estavam ali para fazer com que o cristianismo vivo de Cristo realmente pudesse enfervescer-se naquele mundo. E as coisas foram acontecendo e de uma maneira extraordinária. O crescimento da igreja é muito grande. A eclesiologia proposta na história narrada por Lucas é uma eclesiologia de muito dinamismo. A igreja, ela precisa entender que nós precisamos ter esse dinamismo do Espírito. A igreja, ela é movida pelo Espírito Santo de Deus. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus para darmos testemunhos, para podermos verdadeiramente vivermos o cristianismo vivo. E isso, meus amados irmãos, nós precisamos compreender de uma maneira muito clara. Lucas está nos ensinando isso, mas a igreja aqui ela está preocupada com algumas questões bem interessantes. Cresce, capítulo 6, nós temos os primeiros problemas nessa igreja, que é quando vai surgir a instituição diaconal. E a história vem acontecendo no capítulo 8, começa a grande perseguição, Saulo entra em cena, ainda perseguindo a igreja. Capítulo 9, ele vai para Damasco. Capítulo 10 é aquele momento em que Pedro se encontra com Cornélio. E aí quando chegamos no capítulo 12, tem esse problema com Pedro. Pedro está preso, Herodes está simplesmente fazendo a alegria das pessoas, matando os cristãos. E a igreja o que é que faz num momento como esse? Ora. Momento de perseguição, a igreja ora. Momento de dificuldade, a igreja ora. Momento de celebração, a igreja ora. Preste atenção, meus irmãos, que o que vai mover a igreja é a oração. A palavra de Deus é a base da nossa oração e a palavra de Deus diz que nós temos que orar constantemente. Nós não podemos perder esse foco, essa arma que nós temos, que é a oração. E o que é a oração? É uma coisa mais simples do mundo. Falar com Deus, suplicar, pedir a Deus, agradecer, celebrar a Deus. Orar é essa comunhão. É por isso que eu digo que orar não é para todo mundo, é para quem tem comunhão com o Senhor. E é aqui que nós estamos vendo como nós devemos orar. O texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra algumas coisas bem interessantes. Primeira coisa, como nós devemos orar? Com um sentimento de necessidade. Nós temos que discernir o que nós estamos precisando para poder pedir ao Senhor e pedir certo. Pedir de acordo com a vontade dEle, pedir de acordo com o caráter dEle. Esse é o grande segredo das nossas orações não serem respondidas, porque pedimos mal, como bem Tiago escreveu na sua epístola.
temos que entender a real necessidade das nossas orações. Olha o que diz o versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estava estendendo as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. A igreja aqui vai orar porque ela está sendo maltratada. Ela tem essa noção, ela tem esse discernimento. Ela não vai orar uma coisa vazia, ela vai orar pelo contexto que ela está vivendo. Hoje a nossa oração deva ser para a cura das nações, para que Deus ilumine os cientistas e que eles possam descobrir a cura para esse vírus. E às vezes nós fazemos algumas orações nesse momento que não tem nada a ver com o que nós estamos vivendo. Então que nós possamos aprender realmente a orar. A segunda questão é bem interessante, é que nós necessitamos orar, até porque questões que envolvem mortes. Nós precisamos aprender a orar. Eu entendo que os irmãos meus estão morrendo por causa do evangelho, mas tem pessoas também que estão morrendo por conta desse coronavírus. E aí o texto vai falar justamente sobre essa questão. Olha o versículo 2. E matou a espada Tiago, irmão de João. Irmãos nossos estão morrendo. Irmãos nossos estão morrendo, perseguidos em alguns países, onde o evangelho não tem a liberdade de ser pregado. Nós estamos vendo uma calamidade grande. Irmãos nossos estão morrendo por conta desse vírus. Irmãos nossos estão morrendo porque estão morrendo. E o que nós temos feito nesse sentido de oração? Orar por quem já morreu não necessita, mas nós temos que orar por aqueles que ficam, pela sua família, pelas pessoas enlutadas, pela separação, pela perda. Então nós temos que aprender a orar como convém, orar da maneira certa. Como igreja temos a necessidade de orarmos por causas da perseguição. Existem vários tipos de perseguição. Se você ler o versículo 3, você vai ver: e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos ázimos. Amados, a perseguição, ela nem sempre vai ser com a proibição. Não vai ser, às vezes, proibindo você de pregar, não. Existem outros meios que a igreja está sendo perseguida. Quando, na verdade, nós temos visto que, muitas das vezes, nós somos levados por chacota. As pessoas olham para a igreja e dizem: isso é um bando de desocupado que não tem o que fazer. As pessoas olham para a igreja e acreditam que, por conta da sua intelectualidade, os crentes não são intelectuais. Há essa perseguição, perseguição espiritual, perseguição emocional, perseguição intelectual também. Se um jovem hoje se levanta no centro acadêmico e diz: eu sou cristão, ele é alvo de chacota, ele é ridicularizado. E isso quase a gente não vê. É uma perseguição. São perseguições emocionais, perseguições psíquicas. E isso adoece a alma. Então que nós possamos entender que nós devemos orar por esses motivos. Orar para que o Senhor possa nos dar força, para que possamos dar um bom testemunho. Assim como Tiago deu. Tiago foi partido ao meio pela espada, mas não negou a fé. Nesses momentos a igreja precisa realmente se levantar em oração e pedir muita graça de Deus. Segunda questão, como nós devemos orar? Com a certeza de que Deus age de forma excepcional em nosso favor. Versículos 4 a 6 vai justamente nos dar a base dessa verdade. O versículo 4 diz: e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre as cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Olha que interessante. O Senhor, ele vai trabalhar nesse contexto tão difícil. Parem para pensar que um guarda romano,
ele era treinado de uma maneira de excelência. Se você quer entender o que é uma máquina de matar humana, pense num soldado romano, desse período aqui do primeiro século. Ele era treinado de uma maneira que é uma máquina de matar. E Pedro está no meio desses homens, um pescador simples, está lá sendo guardado por esses soldados todos. Mas olha só, temos que crer que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor e não na vontade dos homens. O texto diz no versículo 4 que, havendo prendido, encerrou na prisão. A ideia que algumas pessoas têm é que Pedro estava nas mãos de Herodes. Lê do engano. Pedro estava tranquilo, sabendo que o Senhor estava guardando ele. Se ele fosse levado à sentença de morte, o Senhor estava indo com ele. Se ele fosse decapitado, o Senhor estava com ele. Se ele fosse torturado, o Senhor estava com ele. Pedro sabia em quem ele estava guardado. Podemos ser alvo de muitos planos, mas é o Senhor quem nos move. Nós podemos entender que pessoas podem maquinar tantas coisas contra a gente, mas o Senhor é conosco. O Senhor é quem nos abençoa. O Senhor é quem nos guarda. O Senhor é quem dá as diretrizes das nossas vidas. Uma igreja que sabe a hora de orar e como orar, colherá os seus frutos. Leia o versículo 5 com bastante calma aí. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. Amados, a situação está difícil. As pessoas sabem que Pedro está numa situação complicada. Está preso e bem guardadinho. A igreja só tem o que ela sabe fazer: orar. E orar a Deus. A igreja não só ora, mas ela ora a quem se deve orar: a Deus. A igreja orava pela igreja. Pedro é a igreja. Os irmãos são a igreja. Dá para entender que a igreja precisa orar mais pela igreja. E muitas das vezes, amados, nós não conseguimos enxergar as necessidades dos nossos irmãos. E nós precisamos orar pelos nossos irmãos. Nós temos irmãos nossos que estão nos centros acadêmicos, nas universidades, que precisam da nossa cobertura de oração. Existem irmãos nossos que são perseguidos em seus trabalhos e que precisam da nossa cobertura de oração. E aqui me perdoe tomar o exemplo, mas pastores precisam ter uma cobertura de oração também. Isso é sério, meus irmãos. Às vezes a gente não para discernir as nossas orações, mas nós precisamos orar pela igreja também. Nós estamos passando por essa pandemia, tem muitos irmãos que estão angustiados. Temos que orar para que Deus mande paz e alegria para esses corações. Precisamos orar, pedindo que Deus conforte e console esses corações. Quando sabemos como devemos orar, não entramos em desespero. Quando nós sabemos como nós devemos orar, não entramos em desespero. O versículo 6 fala justamente sobre isso. Enquanto Herodes estava para fazer comparecer, nem mesmo à noite estava Pedro dormindo entre os soldados ligados. Eles sabiam que tinham que orar. Eles não precisam ir lá, porque eles sabem que eles não têm condições. Eles não ficam maquinando, como é que a gente pode fazer, vamos suborná-los. Não, é orar, esperar no Senhor. E isso é maravilhoso. Podemos viver tranquilos em meio às adversidades, só por uma causa: oração. E meus amados irmãos, a oração não depende de quem faz, mas de quem escuta. É por isso que a igreja orava a Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Eu vejo cada oração sendo respondida, a oração que você olha assim, mas isso é tão besta essa oração. Deus conhece a necessidade do coração. Deus sabe o que a pessoa está passando. O Senhor conhece aquela situação. Em terceiro lugar, como nós devemos orar? Certo de que eu não posso fazer,
Deus o pode. A oração é um reconhecimento da nossa pequenez. A oração é reconhecermos que Deus é bem maior do que a minha vida. A oração é eu chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada, mas o Senhor tem e o Senhor é tudo. Oração é isso, é esse poder maravilhoso. Versículos 7 a 10 nos narra essa expectativa extraordinária. Pedro está lá na prisão, entre aqueles soldados todos. Alguns teólogos dizem que eram de 12 a 16 soldados. Imagine só, um soldado já é uma máquina de matar a gente, imagina 12, 16. E Pedro está lá tranquilo dormindo. De repente, o anjo aparece. Amados, o anjo vai ao encontro daquele que Deus manda. São mensageiros da parte de Deus para agirem em favor dos seus santos. E é isso que acontece aqui. As nossas orações são instrumentos para vermos o agir maravilhoso de Deus. As nossas orações são capazes de fazer coisas extraordinárias, não pelo poder da nossa oração, mas pelo poder daquele que escuta as nossas orações. Versículo 7 diz que eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão e tocando a Pedro na ilhargas, o despertou dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Esse é o socorro milagroso de Deus. Resposta de oração. Pastor, que resposta de oração é essa? A igreja estava orando. A igreja estava intercedendo por Pedro. A igreja estava pedindo àquele que pode livrar. E Deus atendeu a oração. E a instrumentalidade das orações fez com que o anjo viesse ao encontro de Pedro. Quando somos guiados por Deus em oração, experimentamos momentos sem iguais. São momentos maravilhosos, meus amados. Como resposta de oração, recebemos a direção a ser tomada. Olha o versículo 8. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança as costas à tua capa e segue-me. As respostas de oração nos dão a direção. Se você ora da maneira certa, como convém, ao único que deve ser feitas as orações, que é a Deus, Ele nos dá a direção. Ele nos dá a direção. Confie em Deus. Faça as suas orações. Espere a resposta dele. E ele vai apontar o caminho a ser seguido. A igreja precisa compreender isso. Não são as mentes brilhantes dos grandes líderes e teólogos que vão levar a igreja para o caminho certo. É o Senhor. É o Senhor que dá a direção. É o Senhor quem aponta a direção. A igreja precisa entender isso. Tanto é que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que ele era bom pastor e as ovelhas o seguiam. Isso é maravilhoso, meus amados. A gente ter a certeza de que, através das nossas orações, o Senhor nos direciona. E nós precisamos disso nesses dias. O Senhor responde a oração de uma tal forma que não nos deixa dúvidas. Quando você tiver um problema e de repente esse problema for sanado e você não saber, mas peraí, eu não estou sabendo ao certo se foi Deus ou se foi... Então não foi Deus, porque Deus não se deixa confundir. Deus não se deixa as pessoas ficarem confusas. Ele é o Senhor. E quando Ele age de uma maneira maravilhosa. O que Deus faz de acordo com a sua vontade e nossas orações é surpreendente. Olha o versículo 9 e versículo 10. E o anjo o seguia, e saindo o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. E quando passaram a prisão, e segundo os guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou deles. Olha que coisa interessante.
Deus faz essas coisas, o Senhor faz com que nós não tenhamos dúvidas. Mas preste atenção, o Senhor só faz aquilo que Ele tem que fazer. O que nós temos que fazer, Ele não faz. Quem tinha que calçar sandálias? Pedro. Quem tinha que colocar a capa? Pedro. Quem é que tinha que seguir o anjo? Pedro. Quando todas essas dificuldades são sanadas, o anjo não precisa mais estar com Pedro, e Pedro segue o seu caminho. Nós temos que aprender isso também. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. As coisas de Deus, eu não posso fazer. Quarta coisa, como nós devemos orar? Conscientes da nossa responsabilidade. Versículos 11 a 14. Nós vamos ver justamente isso. O dever não é somente orar, mas também crer. Versículo 11 diz, e Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Amados, isso é maravilhoso. É eu entender que não basta somente eu orar, eu tenho que crer. Porque se eu não creio, por que eu vou orar? Só para cumprir tabela? Só para cumprir um rito religioso? Meu coração tem que crer para eu poder orar. Isso é interessante, meus irmãos. Porque as nossas orações é para um Deus que eu tenho que crer que Ele faz coisas maravilhosas. Que se não, estamos perdidos. O nosso dever de orar é também o dever de sermos gratos para com o Senhor e a igreja. O verso 12 diz, e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Pedro sabia que a igreja estava lá. Pedro, a igreja está lá. A igreja está orando. Deus respondeu. Eu vou ao encontro desses irmãos. Gratidão, meus irmãos. Um dos segredos que a igreja tem esquecido é gratidão. Temos que ser gratos pelas coisas que Deus tem feito em nosso meio. Nós temos que ser gratos pelo poder de Deus sendo manifesto no nosso meio. Nós temos que ser gratos pelas provisões que o Senhor tem feito. Nós temos que ser gratos pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Nós precisamos agradecer muito ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quantas vezes somos respondidos em oração e nós não compartilhamos? E sem gratidão. É você não querer acreditar a Deus o que foi feito na sua vida. Quando você guarda só para você, você simplesmente está dizendo, é para minha bênção. E muitas das vezes as bênçãos de Deus para as nossas vidas é para abençoar o próximo. E muitas das vezes nós nos esquecemos disso. E nós somos ingratos. Nós deixamos de glorificar ao Senhor com as nossas vidas. Não podemos deixar com que a emoção nos tire da razão. Versículos 13 e 15 vai nos mostrar justamente isso. Aquela jovem estava tão animada, Pedro voltou. Mas aí a igreja diz, não, mas Pedro não pode ter voltado. Meus irmãos, como é que pode isso? A igreja estava orando, intercedendo. Deus responde, e quando alguém chega e diz, olha, a bênção chegou. Aí, não é bênção não. Deve ser alguma coisa de Deus, mas o anjo dele. Muitas das vezes nós somos assim, meus amados. Deus responde de uma maneira maravilhosa. E o que é que nós fazemos? Mas eu pensei que ia ser de outro jeito. Nós temos às vezes a síndrome de Naamã. A gente ora e queremos que Deus responda da nossa maneira. Estão lembrados de Naamã? Naamã chega para falar com o homem de Deus e o homem de Deus diz, olha, manda ele tomar lá um banho no Jordão, mergulha 7 vezes e aí ele vai ser curado. Aí Naamã disse, eu pensei que ele fosse sair ao meu encontro, fosse invocar a Deus, fosse falar tantas coisas bonitas. Muitas das vezes nós somos assim.
Aquela menina disse: é Pedro. E os irmãos: não, não é Pedro não. Mas, meus amados, nós só devemos orar por aquilo que posso crer que Deus pode realizar. Se eu oro não crendo, não adianta, porque Deus vai responder e você não vai acreditar a Deus. De forma nenhuma. O versículo 16 nos mostra isso. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. Como é que pode? Você pede uma bênção a Deus, Deus manda essa bênção, e quando ela chega, você se espanta. Tem alguma coisa complicada. Nós precisamos saber quem é o nosso Deus, o potencial que Ele tem de responder às nossas orações. É extraordinário. Então eu tenho que crer, eu tenho que orar crendo, e quando Deus responder, eu preciso testemunhar com os meus irmãos, para que a glória de Deus seja vista de uma maneira toda maravilhosa. Pecamos quando oramos sem crer que a nossa oração não será respondida como Deus quer. Nós pecamos quando a nossa oração é feita e nós queremos que Deus responda do nosso jeito. Tem que ser do jeito que Deus quer. Através dos testemunhos de orações respondidas, Deus é glorificado. Amados, já repararam que quase não se fala mais em culto em ações de graças? Eu quero louvar a Deus por uma bênção recebida. Eu quero louvar a Deus porque o Senhor respondeu minhas orações. Nós devemos testemunhar dos feitos de Deus. Nós necessitamos anunciar os atos maravilhosos de Deus. Nós necessitamos disso. A igreja em festa com o agir de Deus e o mundo em desespero. Nós precisamos disso. A igreja em festa com o agir de Deus e o mundo em desespero. Nesse período de pandemia, nós temos visto muito isso. Nós temos muitos irmãos que estão louvando e adorando ao Senhor, e é louvável. Se Deus está agindo, quem somos nós para impedir? Mas o mundo está desesperado. E nós, como igreja, precisamos testemunhar da glória de Deus. Nós, como igreja, nós precisamos anunciar as grandezas de Deus. E para concluir, nós temos algumas questões aqui para a gente pensar. Primeiro, em meio a toda essa turbulência, o que eu como igreja tenho feito? Nós precisamos orar mais. Nações estão sofrendo. Povos estão sendo dizimados. A paz sumiu. Nós precisamos orar mais. Pedro estava preso. A igreja estava orando. Nós estamos no isolamento. Nós precisamos orar nesse isolamento. Pedro estava lá por conta da palavra de Deus. E nós estamos aqui para anunciar a palavra de Deus. Segunda questão que é bem interessante. Espere respostas de oração de uma maneira extraordinária, porque o Deus a quem nós pedimos, Ele é extraordinário. Então a resposta das nossas orações é de acordo com o Deus a quem nós oramos. Deus é tremendo, as respostas de oração vão ser tremendas. Em terceiro e último lugar, no momento da bênção, compartilhe com seu irmão. Compartilhe com seu irmão. Pastor, mas compartilhe a palavra de Deus. Quer bênção maior para as nossas vidas do que recebermos a palavra de Deus? Ligue para o seu irmão, pregue para ele, leia um versículo, que você possa mandar uma mensagem bíblica, que você possa mandar um vídeo bíblico, que a glória do Senhor seja vista. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e que nós possamos compreender que vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena buscarmos a sua vontade em nossas orações, buscando cada vez mais o Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que você não se esqueça disso, que você, como igreja, nós temos a necessidade de orar uns pelos outros. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos. Nós temos irmãos nossos que estão no campo missionário sofrendo. Tem pastores que estão sofrendo.
Tem igrejas sendo perseguidas, tem templos sendo derrubados. E como igreja nós precisamos clamar ao Senhor. Mas ainda nós temos um outro motivo de oração. É essa pandemia, esse vírus. Para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Para que os nossos idosos não venham a sucumbir por essa doença. Que os nossos irmãos que são debilitados na saúde não venham a contrair esse vírus. E que a igreja do Senhor possa verdadeiramente orar a Deus e pedir ao Senhor que tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Eu espero muito que Deus tenha falado ao seu coração. E eu quero verdadeiramente crer que você agora vai estar orando mais e mais ao Senhor. E eu te convido nessa hora, baixe sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar, queremos te bendizer pela tua graça e pelo teu infinito amor. Tu és um Deus maravilhoso, tu conheces as nossas vidas, tu sabes das nossas necessidades, Senhor. Que nós possamos orar mais ao Senhor, buscando a sua face. Que nós possamos buscar mais da tua glória e do teu poder, que teu Espírito nos encha. Que nós possamos ser instrumento nas tuas mãos para alcançar, Senhor, outras vidas e que verdadeiramente o nosso testemunho sirva para testemunho das nações. Que em tudo o teu nome seja glorificado em cada família, Pai, da tua igreja. Particularmente eu te peço pela igreja congregacional aqui de Patos. Supra as necessidades dos meus irmãos, Senhor, livra-os de todo mal. Aqueles que estão doentes, Pai, que o Senhor possa estar estendendo a tua mão para curar, para sarar. Aqueles que estão passando por necessidade, que o Senhor possa levantar os teus servos para ir ao alcance e poder suprir as suas necessidades, Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã tão maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, que você possa buscar mais e mais do Senhor. Hoje quem está completando mais um ano de vida é nosso irmão Wellington Evangelista. Deus abençoe sua vida, Wellington. Ontem quem completou aniversário, mais um ano de vida, foi Mateus Lima, Gemima e Jeter. Que Deus abençoe esses abençoados aí, que possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Agora eu quero te pedir, fazer um convite a você todo especial para que você possa logo mais às 18 horas estarmos novamente reunidos aqui através da internet para adorarmos ao Senhor, bendizer o seu santo nome, proclamar as grandezas do Senhor de uma maneira extraordinária. Você possa convidar um parente seu para estar contigo, você manda uma mensagem no endereço da igreja, o endereço eletrônico do YouTube. Nós estamos transmitindo os nossos cultos agora só por essa plataforma que é o YouTube. Então que você possa falar aos outros irmãos também, nós comunicamos isso, mas que a gente possa ter essa ideia de estarmos aqui todos reunidos, tudo na mesma plataforma para a glória de Deus. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E para tanto, o Senhor nos ajude, tenha misericórdia das nossas vidas, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos ainda louvar o Senhor com mais um hino, a gente vai encerrar já já, mas ainda dá para louvar o Senhor. Esse Deus que é soberano, e Ele reina. Amém. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus.
Esse Deus é maravilhoso, o Criador dos céus e da terra. Ele não te desampara. Ele está sempre conosco, ouvindo as nossas orações e no tempo certo irá respondê-las, de acordo com a vontade dEle e para a glória dEle, porque Ele é o Senhor. Amém? Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Então que Deus possa estar abençoando sua vida. Até mais tarde no YouTube, às 18 horas, para o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Guardamos você lá para que verdadeiramente nós possamos unidos e reunidos no nome de Jesus adorar ao Senhor. Estarei orando, impetro a bênção apostólica e aí a gente vai para o nosso almoço. Amém? Pai, nós queremos te louvar, queremos te bendizer pela tua graça, pelo teu infinito amor. Por esse momento que o Senhor nos concedeu nessa manhã de podermos estar buscando a tua face, aprender um pouco mais da tua palavra. Que o Senhor possa estar falando ainda aos corações dos nossos irmãos, ter falado aos nossos corações e trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Que em tudo o teu nome seja glorificado e que nós possamos crescer mais e mais na graça e no conhecimento do Senhor. Nós te agradecemos por essas oportunidades em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a unção, o poder e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até mais tarde.